Humanos. Dr. Jaime, aqui fica patente que a fatura é bastante alta e o corredor do Lobito é uma das moedas oferecidas ao governo americano para que o presidente João Lourenço pudesse chegar à Casa Branca. Olha, nós temos que compreender que, apesar de toda essa dinâmica geoeconômica que está a se viver, o mundo está a entrar numa nova fase, que começa com o conflito na Ucrânia, ao despoletar do conflito israelo-palestino, apesar de toda a matança, o genocídio contra os palestinos que está a acontecer, o grande objetivo é tomar o Mar Vermelho, que está na faixa de Gaza, onde estão descobertas grandes reservas de gás, para poder substituir em definitivo o fornecimento do gás russo para a União Europeia, ainda que isso custe a vida de todos os palestinos. Então, a África é aquele espaço que vai definir qual potência efetivamente vai mandar no mundo. Porque o peso dos africanos é muito grande. Está já a China com uma presença substancial em África. A Rússia está a recuperar velhos aliados. Adotou uma agenda de política externa semelhante à dos americanos. Colocar os seus companheiros, passa a expressão, no poder, independentemente da via que for adotada. E os Estados Unidos da América escolheram Angola. Angola tem um posicionamento geográfico que lhe facilita. É um país que goza de prestígio a nível da SADC, no Golfo da Guiné e na região dos Grandes Lagos. O interesse econômico neste momento ainda não é muito relevante, porque os americanos estão cá na indústria petrolífera desde o período colonial, continuam a investir, nunca pararam de investir em Angola. Embora o peso de Angola, enquanto fornecedor de petróleo, tenha sido reduzido a um nível residual, porque há muito petróleo a ser extraído nos Estados Unidos da América, eles são os maiores produtores mundiais de petróleo, superaram a Arábia Saudita e a Rússia. Portanto, do ponto de vista da influência energética de Angola, isto é residual. O grande trunfo que Angola representa para os Estados Unidos é um trunfo geopolítico, porque ter um parceiro como Angola na região, sabe-se que Angola influencia o Congo Democrático, influencia a Zâmbia, influencia a Namíbia. Angola, influenciando o Congo Democrático, vai ter influência sobre todos os países que fazem fronteira com o Congo Democrático também. Relativamente ao corredor do Lobito, o maior ganho que há aí é com os chineses, porque os chineses compraram em tempos a mina de cobre que estava sendo explorada pelos americanos. Essa mina de cobre está localizada na República Democrática do Congo? Na República Democrática do Congo. É uma das maiores minas de cobre em África. Os americanos já haviam perdido o interesse, venderam os chineses sem sequer falar com o governo do Congo Democrático. Daí que os chineses vão ter que conversar muito com os americanos para poderem usar o corredor do Lobito. Então, aqui podemos fazer aqui uma leitura. Se por um lado o governo americano vendeu essa mina de cobre, por outro lado tem o corredor do Lobito como estratégico para vai condicionar os chineses. Vai continuar a ter influência. Vai continuar a ter influência porque o volume de cobalto que é extraído no Congo Democrático não justifica a rentabilidade do corredor do Lobito. O investimento que está previsto para ser feito, no primeiro momento $100 milhões, esse investimento vai continuar a crescer. Quem vai dar efetivo volume à utilização do corredor do Lobito é a extração de cobre no Congo Democrático, que é uma mina que está a ser gerida pelos chineses. E outra questão, o Congo Democrático em tempos celebrou um acordo com a Rússia para a montagem de fábrica de carros militares no Congo Democrático. Mas neste processo estamos a olhar e a vermos a Rússia ser colocada de lado. Não, nesse momento, olha, imagine que nós regressamos no tempo até 1885, que é a Conferência de Berlim. O que está-se a viver neste momento em África é o mesmo que aconteceu na Conferência de Berlim. Há uma disputa das grandes potências mundiais, os Estados Unidos, União Europeia,
Rússia e China. O doutor já quer dizer que o continente africano está a ser fatiado por essas grandes potências? Está novamente a ser fatiado, está novamente a ser disputado. E cada potência está a usar o recurso que tem disponível. Os políticos africanos têm a noção disso? Os políticos africanos têm clara noção disso. É que nós em África estamos numa situação de tamanho desespero que precisamos urgente nos desenvolvermos e que nós não estamos em condições de escolher muitos nossos amigos. E depois, os chefes de Estado também conduzem a diplomacia, conduzem a política externa, conduzem as relações internacionais também em função das suas simpatias, a forma como veem o mundo. O Chiplika falava que o Presidente da República é pró-americano. Temos que nos recordar que, numa entrevista dada em Portugal, o Presidente da República disse que ele gostava de ser recordado como Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era tão somente vamos dizer, o líder da ala à direita do Partido Comunista Chinês. Aquela revolução tida nos anos 60 do Partido Comunista Chinês foi uma resposta que o líder chinês na altura, o Mao Tse-tung, deu à tentativa de Deng Xiaoping influenciar o partido no sentido da abertura da China ao mundo, alterações na perspectiva do mercado, a liberdade econômica, que também estava nesse grupo, a esposa de Mao Tse-tung. Quando morre Mao Tse-tung, elege-se Deng Xiaoping. Então, Deng Xiaoping manda de volta para a China os estudantes de economia chineses que estavam nos Estados Unidos, incluindo alguns chineses que eram discípulos de Milton Friedman. Voltam para a América, voltam para a China. Então, ele consegue introduzir na China esse modelo híbrido. Foi graças a essa estratégia que a China deu esse Foi graças a essa estratégia econômico. que a China... Mas nós não temos as mesmas variáveis que tinha Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tinha um partido comunista disciplinado, patriota, que tinha a China em primeiro lugar, tinha leis anticorrupção muito mais severas do que nós temos hoje. Ele tinha um conjunto de instrumentos que lhe permitiram conduzir ou implementar toda aquela agenda que a China sai, em 1978 até 89, que era um país eminentemente agrário, que tinha um investimento externo direto de 8 mil milhões de dólares por ano, que era muito pouco para o tamanho da China. E em 1989, aquele valor já estava 10 vezes acima. Então, o Presidente da República, estou a falar João Lourenço, em princípio, ele se inspira em Deng Xiaoping, que ele faz uma ruptura do modelo econômico. Mas com uma estrutura bastante diferente do... Infelizmente, do Partido Comunista. o Presidente João Lourenço não tem a mesma estrutura que tinha Deng Xiaoping. Já voltamos.